estamos de volta com o segundo bloco deste programa Urbanidades. Eu estou falando depressa porque eu quero aproveitar o bloco. Mas antes de entrar no nosso segundo bloco, eu tenho que fazer uma propaganda aqui. Uma propaganda do Museu de Arte Sacra de Santos, que é um parceiro do nosso projeto cultural e que está com uma exposição chamada Arte Árabe, Caligrafia e Cultura Material. É uma exposição realizada com uma parceria do museu com a Bibliaspa, Biblioteca e Centro de Pesquisa da América do Sul, Países Árabes, que integra o 6º Festival de Cultura Árabe. Esta exposição está no Museu de Arte Sacra, vai até o dia 26 de abril, o endereço aparece na tela para vocês, aberto de terça a domingo das 10 às 16 horas, curadoria do professor Dr. Paulo Daniel Fará. Oportunamente a gente fala mais sobre isso, mas eu já dei meu recado, posso voltar agora e passar a palavra ao professor Dr. Boris. Eu não vou tentar o segundo nome de novo, apareceu na tela. O professor Boris, ele teve a infelicidade de historicamente estar presente no navio Raul Soares. E é parte de um dos processos capitaneados pela Comissão da Anistia. Conta para mim, Boris, o que é o Raul Soares, para quem não sabe? Raul Soares é um navio que foi construído, se eu não me engano, em 1900 e que servia para transporte de imigrantes alemães para o Brasil. Foi construído com essa intenção e serviu, que eu saiba, com essa intenção. Era um navio relativamente grande e que já era velho, em 1964, e que serviu de estoque de prisioneiros. Quando eu digo estoque, é que não era propriamente um centro nem de punição, embora houvesse punições, nem era em si um centro de tortura, embora houvesse tortura, mas era um centro era um depósito, era um lugar onde você ficava esperando o teu inquisidor vir de fora te interrogar com maior ou menor gentileza, e depois ele ia embora, você voltava para a cela. Eu devo dizer que no meu caso, talvez vai me interrogar, quando eu digo que era um centro de tortura, pelos testemunhas, eu não tive esse problema. Quanto tempo você ficou? Eu fiquei... O Código de Justiça Militar, assim que chama, previa, talvez preveja ainda, que você fica 50 dias à disposição. E era um pouco a marca que eu me tinha fixado. E, na realidade, fiquei 52 dias no navio. E quando saí, eu temia, como havia ocorrido com outros, um novo mandado de prisão. Esses mandatos que se iam multiplicando. Você desembarca, volta, desembarca, volta. Como foi não ocorreu. o período, o momento que te levaram para lá? Qual foi a justificativa? O que você fazia? Não, eu tinha uma atividade na política estudantil e extra-estudantil nos anos 60, desde a época de faculdade, antes mesmo, no movimento secundarista. Mas naquele momento eu estava, na realidade, fazendo meu internato. Tinha terminado o internato, eu tinha feito concurso de residência. E eu estava com a atividade política muito reduzida, praticamente nula. Mas nos anos anteriores, até 63, 62, 63, eu tinha uma atividade extremamente intensa. Quer dizer, em função dos registros dessa sua atividade é que você foi... Me disseram os policiais que me apreenderam, uma cena um pouco cinematográfica na antiga Faculdade de Medicina de Campinas, não era ainda Unicamp, que eles estavam atrás de mim há vários dias. O que mostrava naquele momento, infelizmente as coisas mudaram depois, uma grande incompetência, porque eu estava simplesmente trabalhando. Que eles haviam seguido meu pai, como meu pai estava em São Paulo e eu em Campinas, era meio difícil me encontrar através do meu pai. Contaram uma história um pouco teatral, que não correspondia a nada. Me aprenderam, eu estava dissecando um cão, era mais um aspecto cinematográfico, estava dando uma aula com vários alunos, eu estava trabalhando, quando vêm os caras, trazidos na realidade por uma estrutura policial que já havia na Unicamp, né? O secretário-geral era um antigo colega de faculdade de medicina, um cara de extrema-direita, e o porteiro era um cara que sabidamente dedava e ajudava. Mas eu acho que eles não precisavam deles. Houve uma, eu vou chamar de especularização dessa sua captura? Bom, os alunos ficaram chocados, não é? Porque eu era muito jovem, era quase da idade deles, uma diferença de 6 a 7 anos. Eu não estava ainda nomeado, aliás, nunca fui nomeado, porque o Severino Vaz cortou o meu pedido, o pedido do professor que me acolhia. Não me nomearam no interesse, como eles diziam, do serviço público. Eu nunca soube a razão, porque no processo de Campinas que eu recuperei as páginas que cronologicamente
correspondem à minha exclusão foram rasgadas. Não existe. Quer dizer, houve uma... Bom, você achava que ia ser pego por alguma razão? Passava pelo seu imaginário? Não, passava pelo imaginário, sim. E quando aconteceu esses 50 anos, desculpa, esses 50 dias, eles representam efetivamente uma ruptura na sua carreira? Sim, porque foram acompanhados. Eu queria ser nomeado e o professor, que era um homem de direita, mas um homem muito decente, que me tinha acolhido, disse: se você não fizer política aqui dentro, você está bem? Eu fazia política fora, então não havia grande problema. E ele sabia. Ele não havia conseguido, junto a Zeferino Vaz e junto ao Mário Dengue, que era o diretor, era um cirurgião conhecido na época, que era o diretor da Faculdade de Medicina, o Conselho Estadual de Educação havia negado a minha contratação. Isso implicava que meu plano de carreira estava quebrado, é verdade. Claro. Em seguida, eu procurei 3 empregos, que foram naquele momento se fundava a Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, e um professor de bioquímica, que também era um homem conservador, mas me havia convidado, não deram seguimento, quer dizer, não aceitaram a minha contratação. Tive mais um trabalho, uma bolsa, uma escola com a Pan-Americano, nem me lembro bem do que era exatamente, também não passou, então resolvi ir embora e fui. Que idade você estava na época? Eu me formei aos 26, eu me formei em fim de 63, justo na época do golpe. Né? Eu tenho uma anedota que não diz respeito ao Raul Soares, mas eu gosto de contar, porque foi esquecida. Eu era orador da turma, o que mostra que a turma tem uma orientação, vamos chamar, liberal no sentido político. Porque houve um concurso e eu ganhei o concurso. Meu discurso foi proibido pelo então, eu acho que é uma coisa inédita na faculdade. Então, a formatura em 63, aquela época eram as coisas, a família paulistana se reunia para chorar junto aos futuros médicos pela felicidade de tê-los. Não houve discurso, só houve o discurso Quer dizer, você quer me dizer que até o fato de ter sido proibido o seu discurso, eu até entendo, mas o fato de terem lido ele antes é que me incomoda. Quer dizer, foi feita uma censura prévia? Não. Os alunos me elegeram. Uhum. Havia um artigo num dos regulamentos da faculdade, que nunca era aplicado, que previa que o orador da turma comunicasse à diretoria da universidade, da faculdade, o conteúdo do discurso. Meu discurso, que eu tenho, evidentemente, era muito anódino. Evidentemente, eu dizia o que eu pensava do mundo, mas dizia em termos que qualquer burguês progressista aceitaria sem a mais remota dificuldade, porque senão a turma não aprovaria. A turma não era um grupo de bolcheviques com uma faca na boca, era uma turma de jovens impressionados pela situação do país, alguns deles, e que dominaram na eleição, mas outros votaram em outro. E, então o discurso era anódino, foi uma bobagem, né? Mas mostra que ele se sentiu à vontade. E devo dizer que isso foi antes do golpe, né? Sim. Foi antes do golpe, foi no governo Adhemar de Barros, que já tinha, na minha opinião, implantado no estado de São Paulo um pré-golpe, né? É um pouco um Alckmin mais bizarro, né? Tá. Bom, a gente acabou o segundo bloco aqui, eu quero falar um pouco mais contigo no próximo bloco. Do Raul, né? Do Raul, eu acho que a gente tem que aproveitar o terceiro bloco para dirigir o programa àquele jovem, ou não jovem, adulto, que por uma falha qualquer saiu nas manifestações pedindo a volta ou a intervenção militar, né? Então a gente tem que tem que perdoar, mas é bom me dá isso trazer o tema, apanho, né? Tá bom, a gente volta daqui a um minuto.